tudo bom? Meu nome é Elisângela e eu sou aqui do Instituto Voo das Borboletas em Porto Alegre, onde fica a nossa base, a nossa matriz. E estou muito feliz de estar conversando com vocês nesse vídeo. Quero agradecer a Cris pelo convite de poder participar desse projeto dela, que é tão bonito e que está empoderando tantas mulheres também aí em São Paulo. A gente fica muito feliz de ver as borboletas batendo asas e impulsionando e apoiando outras mulheres também. Eu trabalho com mulheres aqui em Porto Alegre e a gente tem hoje um trabalho que integra autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento, carreira, negócios. São pilares que movimentam o nosso trabalho aqui. E eu sou a fundadora do Instituto. O Instituto ele já existe desde 2012, 2013, onde ele se deu início a partir de um caminho, né, que eu fui fazer também em busca de algumas respostas na minha jornada de vida. E que acabou então se tornando uma empresa com foco em mulheres. Hoje no Instituto a gente trabalha com 4 pilares, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento, a espiritualidade e também a carreira e os negócios, né? Então a gente trabalha muito com esse processo de se reconectar com quem você descobrindo as suas potencialidades, descobrindo os seus poderes femininos, descobrindo a sua força, a sua potência, para que isso seja levado para fora. Então, primeiro a gente faz, o voo das borboletas ele tem um método próprio, que é o método do voo da borboleta mesmo. Então, é o caminho onde o início de tudo, lá no ovinho, lá na lagarta, na crisálida, até virar essa borboleta. Então, são caminhos que a gente vai vivendo aqui dentro. E este método ele foi construído a partir de uma busca, né, como eu mencionei, um caminho de estudos, um caminho de buscas. Então é um método que integra conhecimentos de vanguarda, conhecimentos contemporâneos com sabedoria antiga, onde a gente reúne, onde a gente integra, porque a gente aqui se compreende, né? Eu na caminhada percebi que a gente não é só carreira, a gente não é só família, só relacionamentos, a gente é um todo, né? Então esse método ele integra tudo isso. E a gente trabalha aqui dentro do Instituto com programas de grupo, individuais, em grupos com trabalhos que acontecem voltados para a carreira, para os negócios, né? Onde a gente trabalha com o impulsionamento do propósito, com o bater asas no mundo, né? E também desenvolvimento espiritual, onde a gente faz essa reconexão com a nossa potência, com o nosso sagrado, quando a gente desperta os nossos poderes do feminino. E esses trabalhos eles acontecem em grupo, mas eu também tenho aqui o trabalho individual, que é justamente o programa Voo da Borboleta, onde a gente então desenvolve individualmente essas potências para que o resultado ali na ponta, ali na frente, seja essa mulher mais desperta, mais consciente, segura de si e do que ela veio levar para o mundo, de como ela vai levar esse movimento para o mundo. Eu conheci a Cris, né, que também a gente se conheceu, nem lembro muito bem assim, o início de tudo, mas eu sei que a Cris chegou até o voo, ela começou a fazer um trabalho de desenvolvimento e passou por ela. Eu fico muito feliz de ver ela hoje tão empoderada, tão feliz, tão segura vivendo esses voos dela aí em São Paulo. Então, quando a Cris me convidou, ela disse: Elis, conversa um pouco sobre o trabalho, algumas dicas, algumas coisas. E aí eu fiquei pensando sobre o que eu poderia trazer para vocês, né? Porque é um universo muito amplo, como a gente falou, esse universo feminino. Mas me ocorre de trazer assim uma abordagem, uma chamada, um olhar, uma reflexão para um aspecto onde eu começo tudo. Então, quando uma mulher ela chega até o meu CAC, que é o Instituto, até a busca pelo meu trabalho, ou quando tem uma necessidade, ela está me trazendo algumas questões, e a primeira coisa que eu
olho, observo quando ela está falando, quando ela está me trazendo, é como ela se relaciona com o pai e com a mãe. Então, esse normalmente é um trabalho inicial, né? É o início de tudo, a gente se reconectar com a nossa teia, a gente se reconectar com quem somos. E para mim saber quem eu sou, eu primeiro tenho que saber de onde eu vim. Então é muito interessante que a gente consiga perceber essa relação de pai e mãe. Porque essas duas pessoas na nossa vida, elas vão nos trazer exatamente tudo aquilo que a gente precisa aprender para a vida lá fora. Então, se a minha relação com o meu pai ou a minha relação com a minha mãe não é uma relação que traz alguns conflitos, traz alguns desafios, ou traz apegos, traz a dificuldade, às vezes, de dissociar pai e mãe, mãe e filho, aquela coisa toda, esta relação ela vai trazer um impacto, ou ela vai refletir na minha vida ali fora, ela vai trazer reflexões, aquilo que eu não consigo lidar no contexto familiar, ou que é um padrão de comportamento no contexto familiar, vai refletir também na vida lá fora, né? Então, principalmente quando falamos de feminino, hoje a gente vê assim as mulheres, eu percebo que a maioria das mulheres hoje quer se empoderar, quer buscar esse empoderamento, quer viver esta vida de uma forma mais segura, mais plena, mais abundante. E essa abundância, ela se reflete a nível de prosperidade, se reflete a nível de relacionamentos, e se reflete a nível de carreira. Mas, para isso acontecer, primeiro eu preciso curar a minha guerreira ferida interna. E a maioria de nós mulheres hoje, viemos de mulheres, né, das nossas ancestrais, essas mulheres que queimaram o sutiã, ou de mulheres que viveram muito enclausuradas, não puderam expressar suas vontades. E aí tem um reflexo lá de 1960, 70, onde foi feito essa revolução da queima do sutiã, e que foi grandes movimentos, necessários até, mas que hoje a gente ainda está muito na luta. Então a maioria das mulheres que eu percebo hoje que buscam esse empoderamento, elas buscam através da luta. E eu acredito que o movimento hoje atual não é mais a luta, e sim a integração, e sim a harmonia, e sim o equilíbrio de compreender as coisas. E muitas das mulheres que hoje estão buscando esse empoderamento, buscando esse despertar, buscando ocupar o seu lugar no mundo, elas precisam, em primeiro lugar, olhar para dentro de si e perceber o porquê de alguns movimentos que elas querem fazer. Porque se eu não tenho um motivo, se eu não entendo o porquê que eu estou fazendo determinados movimentos na vida, aquilo fica sem sentido. Essa guerreira ferida, por sua vez, ela pode buscar sim esses lugares de poder, se conectar com esses lugares de poder, mas talvez ali na frente ela perceba que ela está muito cansada e que ela está muito desconectada de que realmente o coração dela queria que ela fizesse. Então, eu busco, eu ocupo, eu conquisto, eu levanto a bandeira, eu vou para os maiores lugares, eu conquisto os lugares de poder, mas de verdade, às vezes, a minha alma, minha essência, nem quer isso. Ela está comprando uma luta, está comprando uma guerra, está comprando uma batalha que nem pertence a ela. Então, essa força existe nela, essa potência de busca, de realização, de fazer coisas, já existe nela. Mas às vezes o voltar para casa, ou se reconectar com quem eu sou, de onde eu vim, qual é as forças e quais as fraquezas que existem no meu sistema, que está muito bem representado pelas crenças, pelos padrões, faz com que eu perceba que toda essa potência pode ser direcionada para um novo lugar, para construir algo que faça sentido. E ok, daqui a pouco eu volto para casa e percebo também com mais clareza o porquê que eu estou buscando estar naquele lugar e qual é o sentido de eu estar naquele lugar de poder, que às vezes não está errado também buscar ocupar esse lugar lá na frente, mas o porquê que eu preciso estar lá. E às vezes, se eu não compreendo o porquê que eu preciso estar lá, também daqui a pouco não faz mais sentido. Porque nós mulheres hoje, neste momento atual, temos um grande compromisso, que é o despertar a nossa consciência para compreender qual é
as nossas qualidades, as nossas potências e entender como levá-las para o mundo. Seja a nível de conhecimento, seja a nível de comunicação, seja a nível de criatividade, de intelectual, de intuição. O como eu vim manifestar a minha potência no mundo. E se é para mim estar num grande lugar, num topo, como CEO dentro de uma empresa, como uma gestora, né, que está viajando, está fazendo muitas coisas, como é que eu vim manifestar essa minha potência? Porque se eu não recupero minha guerreira ferida, se eu não converso com ela, se eu não entendo qual é o aprendizado dela, o caminho evolutivo dela, ela se mantém dentro de um lugar que ela até pode e deve estar, mas ela ainda está repetindo um padrão inconsciente, ela ainda está fazendo algo que já está acontecendo há muito tempo. E às vezes, nessa reconexão, nessa cura com essa guerreira ferida, eu desperto a minha deusa interna, eu desperto o meu poder interno e percebo que não é mais aquilo que eu quero, não tem necessidade de viver aquela situação, e o que eu quero é dirigir essa energia para fazer algo que faça sentido, que tenha mais propósito para mim. Então, às vezes, para a gente chegar neste lugar de sabedoria, de encontro consigo mesma, eu preciso passar por alguns processos, eu preciso compreender as minhas histórias. E a nossa mãe, ela reflete muito nessa história da nossa vida. A nossa mãe, ela é aquela figura que vai nos dizer o que eu preciso e o que eu não preciso fazer. Não porque ela vai me dizer, não porque essa figura vai me dizer, mas que é a partir do olhar desta relação que eu compreendo qual é o meu papel aqui no mundo. Porque muitas vezes a nossa mãe, ela viveu uma vida que ela teve como necessidade de buscar uma série de coisas. E esses são os valores que ela criou para ela. Mas não necessariamente é os valores que eu tenho e aos valores que eu vim também expressar no mundo. Quando eu comecei a minha caminhada com o feminino, eu falo que eu não comecei essa caminhada porque eu escolhi trabalhar com as mulheres, porque estava em alta esse movimento das mulheres. Não. Eu, em 2008, comecei a entrar em profunda crise existencial. Eu já era empreendedora, já tinha uma empresa. E essa empresa não foi uma empresa que me trouxe tristeza, decepções, pelo contrário, eu tive algumas conquistas, tive alguns resultados que me deixaram muito felizes, mas eu sentia na minha alma que eu não estava vivendo aquilo que eu precisava viver, que eu não estava vivendo aquilo que eu queria viver de verdade. E também nem sabia o que eu queria, porque eu estava muito distante do que eu sou hoje. Então, a minha alma começou a ficar doente, eu entrei em processos de depressão, eu entrei em crises existenciais, e isso fez com que eu começasse a buscar alguns caminhos. Em 2012, eu comecei a despertar para o caminho que eu precisava fazer, e oficialmente em 2013 eu comecei esse caminho, então, com o voo das borboletas. Mas nessa busca, a minha principal compreensão ou o aprendizado foi compreender a minha relação com a minha mãe, que era uma relação que tinha muitos desafios, que trazia muitos conflitos e que trazia também, ao mesmo tempo, muitos aprendizados. Mas que foi a partir dessa relação, da compreensão dela, que eu consegui me reconectar com a minha força, com a minha identidade feminina, com quem eu sou, porque de alguma forma eu negava o que a minha mãe era, eu negava alguns aspectos da nossa relação, eu negava algumas situações, e eu me colocava no padrão da vítima, ou era coitadinha, ou era isso, era aquilo. E neste padrão eu perdia o meu poder, porque quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, quando a gente para de esperar que o outro atenda a nossa necessidade, que o outro faça por nós aquilo que a gente não está conseguindo, a gente entrega o nosso bastão de poder para uma outra pessoa. E a gente perdeu o nosso poder nesse momento. Então eu comecei essa busca de autoconhecimento e de buscar o meu bastão de volta para mim. E eu falo que eu não sei se eu já estou pronta, acredito que não, porque a gente não para mais. Quando a gente começa a buscar fazer essa caminhada, essa jornada de autoconhecimento, a gente não para mais. Ela é uma caminhada que, quanto mais você sabe, você descobre que você não sabe. E eu acredito que a gente não para nunca de descobrir os nossos poderes femininos. E quanto mais a gente vai elevando, despertando, tomando consciência, algumas coisas vão ficando mais fáceis e outras vão trazendo mais responsabilidades.
Hoje eu também percebo nessa questão das mulheres, das guerreiras feridas, que a gente precisa resgatar a nossa identidade feminina, que a gente precisa resgatar a nossa força feminina, e que muitas mulheres hoje trazem essa força, trazem essa potência, mas trazem isso de uma forma masculinizada, que é essa guerreira ferida, né? Porque vem de uma ancestralidade de mulheres, vem de uma linha de mulheres que às vezes teve experiências negativas com o masculino, que vem de repressões, vem de abusos, sejam emocionais, sexuais, físicos, todos esses. Tem muitas formas de você sofrer abuso hoje. E aí você vai se fechando, você vai, né, entrando dentro do teu casulo e ficando ali. E aí a mulher que vem depois, ela tá vendo isso que aconteceu na geração anterior e ela assimila essa mágoa que vem. Então aquilo que está aqui passa para cá. E aí eu começo a carregar toda aquela dor da minha mãe que não conseguiu olhar para tudo aquilo, da minha avó que sofreu tal coisa, ou das tragédias que aconteceram na família, né, e que todo mundo ficou quieto, ninguém sofreu. E aí eu venho para cá e vivo experiências que vão fazer com que eu traga esses padrões para fora. Mas é uma escolha minha continuar repetindo esses padrões, ou quebrá-los, ou integrá-los, dar luz para essa sombra, né? Então, para a gente resgatar essa força feminina, que, como eu disse, muitas mulheres hoje têm essa potência, mas elas estão vibrando nesse aspecto masculino, que se dá justamente por essa negação do que aconteceu, porque aquilo às vezes é só um mapa de quem está vendo, mas eu assumo essa dor. Então, quando eu passo a olhar a situação de uma forma mais ampla, eu percebo que tem muitas coisas que não eram como eu pensava. E aí que talvez essas feridas começam a se curar, porque eu passo a compreender. As pessoas às vezes falam muito do perdão, do perdão, do perdão. O perdão acontece muitas vezes a partir da compreensão do que tem ali. Não é vou perdoar o que aconteceu e pronto. É o exercício de você compreender o que aquela situação anterior te ensinou. O que esta relação me ensina, o que esse sistema familiar me ensina, o que essa dor me ensina, o que esta perda me ensina, o que esse fracasso me ensina, porque na verdade fracasso são pontos de vista, né? Então quando eu começo a olhar para tudo isso, eu começo a entregar para quem é de quem as dores, e eu começo a viver eu mulher. E a partir do momento que eu começo a me reconectar com essa ancestralidade, eu passo a compreender quem são as mulheres da minha vida. Se são guerreiras, se são donzelas, se são vítimas, se são dramáticas, se são expressadoras, se são comunicadoras. Quem são essas mulheres? E aí eu passo a entender que todas elas fazem parte de quem eu sou. E eu escolho o caminho que eu quero seguir, porque essa potência que existe na minha linhagem de mulher, ela está em mim. E aí eu vou me tornando forte, porque eu estou me reconectando com quem veio antes. Me reconectando no sentido de recebendo a força que veio antes. E eu percebo que hoje muitas mulheres precisam se reconectar com essa frequência, com essa potência, olhar para sua mãe e compreender o que tem nessa relação. E quando eu falo olhar para a mãe e se reconectar com essa força feminina, eu não estou falando ir lá pegar na mão, virar melhores amigas, não é isso que eu me refiro. É de você olhar para essa mulher e entender que ela é uma mulher comum, podendo cometer erros e falhas e acertos. E que desta relação existe muito aprendizado. E que muitas vezes, se essa relação foi uma relação de superproteção, vai gerar aqui uma mulher que precisa despertar a sua potência de autoconfiança. Se essa relação foi de submissão, onde você muitas vezes assumiu o papel da mãe com essa mãe, onde você teve que ser a cuidadora dessa mãe, onde você, em vez de ser filha, foi a mãe da mãe, você precisa entregar para a mãe o que é dela e voltar a ser filha, porque a tua força está em ser filha da mãe. Esta mulher, ela é mais forte neste grupo. E você se torna forte quando você se curva e aceita que ela também tem as suas questões, as suas fraquezas, as suas forças, e que ela é capaz de lidar com as suas questões. Porque quando eu estou no lugar da mãe em vez do lugar da filha, eu não assumo só este lugar aqui nessa relação. Eu viro a mãe de todo mundo à minha volta. Eu viro a mãe do filho, do marido, do pai. Eu quero resolver os problemas de todo mundo.
Então é muito importante que a gente ocupe o nosso lugar. Ou se esta relação de mãe e filha é uma relação de indiferença, de desprezo, de dor, onde essa mãe não conseguiu ser para essa filha o que essa filha esperava que fosse, e às vezes é a nossa mente, nosso ego esperando que essa mãe seja aquilo que a nossa visão, a nossa mente fantasia e gostaria que acontecesse. Mas essa mãe distante, ausente, super amorosa, super protetora, ou vivendo tudo isso, foi o que ela teve capacidade de entregar para você neste momento. Indiferente dessas situações, quando você vem com esses casos, você veio aprender algo, despertar em você aquilo que a sua mãe não soube te dar. Então, se a mãe foi ausente, desperte dentro de você a própria força, a própria mãe interna. Porque se essa mãe não cuidou de você, você tem um aprendizado na vida que é aprender a se cuidar. Se essa mãe não valorizou quem você era, você tem um aprendizado na vida que é aprender a se valorizar. Se essa mãe foi super protetora com você, você tem um aprendizado na vida que é se libertar, que é ir para o mundo. Se essa mãe foi muito filha em vez de ser sua mãe, você tem um aprendizado que é aprender a se curvar, que é aprender a receber. E esses são apenas alguns exemplos. Uma outra questão é que nós temos escolhas na vida e que a forma com que a nossa mãe ou nosso pai foi com a gente é a mesma forma que muitas vezes nós também vamos nos tratar. Se os nossos pais não confiaram em nós, não apostaram que nós somos capazes, e isso não é uma coisa que eles fazem conscientemente, eu não confio em você, não. Eles também já vêm de uma geração onde não confiaram neles. Se a nossa mãe não foi amorosa, provavelmente ela também já vem de uma mãe que não foi muito amorosa com ela. Mas nós temos aqui uma responsabilidade, é uma escolha. Você escolhe o caminho que você quer seguir, e tomar consciência disso é poder, porque a partir do momento que eu sei que a minha mãe me tratou com frieza, e eu percebo que eu também trato a mim mesma com frieza, não escutando as minhas emoções, não ouvindo o que a minha intuição está dizendo, não ouvindo o que meu coração, o caminho que meu coração está pedindo para fazer, eu estou fazendo a mesma coisa que ela. Então, esse despertar, essa tomada de consciência é muito importante para que a gente tome consciência de quem a gente é, e que quem está aqui, o nosso pai e a nossa mãe, apenas mostram para nós aquilo que eu vim desenvolver em mim, entende? E que é uma escolha eu ficar culpando o pai e a mãe pelas minhas dificuldades na vida, assim como é uma escolha assumir a responsabilidade da vida e se aprofundar dentro de você, fazer a auto-investigação, fazer a auto-busca para despertar a sua potência. Bom, este é um assunto de muito pano para manga, tá? Então são assuntos que a gente às vezes leva a 3, 4 encontros trabalhando para liberar muitas coisas, e aí depois a gente vai reprogramando até se conectar com a nossa força mesmo. Mas eu quero deixar para vocês aqui um pequeno exercício bem simples, bem fácil, bem prático, que eu uso em algumas atividades, alguns trabalhos em grupo, alguns trabalhos individuais, que traz muita consciência de quem a gente é. E é uma ferramenta bem simples, bem prática mesmo, como eu mencionei. Eu pego um papel branco e desenho neste papel branco bolas, uma abaixo da outra, tá? E perceba que nas bolas, olha só, uma abaixo da outra, tem uma bem grande, uma menorzinha, uma menor ainda e uma menor ainda. Elas vêm numa sequência diminuindo, tá? Então aqui nessas bolas vocês vão escrever assim: o eu, vocês são quem está aqui embaixo, tá? Mãe, avó e bisavó. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Vou deixar perto de vocês aqui para vocês olharem. E aí vocês vão escrever do lado, vou pegar uma outra caneta vermelha aqui, deixa eu ver se você escreve. Essa aqui é de quadro branco. Acho que essa aqui escreve. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever do lado aqui aspectos de luz e aspectos de sombra. Positivo, negativo, coisas que você sabe da mãe,
da avó, da bisavó, tudo que você sabe. Ela foi muito severa, ou ela foi muito amorosa, ela era empreendedora, ou ela era mais operária, mais passiva, tinha problemas com o pai, tinha problemas com a mãe. Eu quero que vocês escrevam, né, tudo que você vê, que vem em mente sobre a tua avó, a tua mãe e a tua bisavó, certo? Após escrever isso aqui tudo, tá? Vocês vão parar e observar o que tem aqui. E aí vocês vão escrever aonde tem vocês aqui, tudo que vocês têm de igual. Tudo que vocês percebem que é igual a mãe e a avó, que é igual a bisa. E percebam, tipo, como era a relação da tua mãe com a tua avó, a relação da tua avó com a tua bisavó. Percebam quais as falhas, percebam quais os ajustes que eram para ter sido feitos não foram feitos. Percebam como é a tua relação com a sua mãe e percebam que se repete. Eu digo se repete a nível de emoções, como tristeza, dor, como os padrões, né, de luta, de guerra ou de passividade. Perceba a relação com o masculino, como era a bisavó com o bisavô, a avó com o avô, a mãe com o pai. Percebam essas relações e perceba em você o que é igual, certo? E aí, a partir dessa técnica, dessa ferramenta, que é bem simples, tá? Você vai tomar consciência de situações, sentimentos, padrões, crenças que você vem repetindo e que talvez você até repita com a filha, se tiver filha, com o filho, se tiver filho, com o marido, com o parceiro, com o namorado, no trabalho. Então observe, faça uma análise de como eram essas mulheres na vida profissional, como eram essas mulheres na vida do relacionamento, essas mulheres na vida na financeira. E aí você vai perceber o que aqui se repete. E aí também pode ser que você olhe para tudo isso e não reconheça nada, porque aí você está em processo de negação dessa realidade, né? Ou reconheça tudo como uma verdade e a partir do momento que você reconhece, você já tem força para mudar. Porque quando a gente fala das mulheres que estão na luta, das mulheres que são guerreiras, que estão sempre lutando, eu falo por experiência, eu venho de uma ancestralidade de mulheres que também esteve na luta durante muito tempo, e também esteve na guerra, né? Eu venho de uma linhagem de mulheres que muitas não conseguiram expressar aquilo que elas gostariam de expressar, que muitas não conseguiram falar aquilo que elas gostariam de falar, que muitas sofreram abusos de várias formas, que muitas não foram vistas, né? Foram negadas, foram rejeitadas. Então, quando eu olho para todas essas mulheres, eu percebo que eu tenho uma escolha, que é viver aquele mesmo padrão e me calar diante de algumas coisas, que é ser submissa, que é aceitar coisas que não fazem parte para mim, mas que eu também não tinha essa força para lutar contra e que também não era me expressar. Eu optei por despertar minha força e expressar para o mundo e empoderar outras mulheres. Eu também vejo o lado sombra das minhas mulheres, quando eu olho para trás, eu percebo a inveja, a traição, né? Também existe essa sombra entre as mulheres, mas em algum momento a gente acreditou que nós poderíamos nos trair, que nós poderíamos fazer mal uma para as outras. Então hoje, quando eu olho, eu abençoo essa ancestralidade que veio antes de todas as coisas que aconteceram, tanto de luz quanto de sombra, e percebo que isso existe em mim também. Mas eu tenho uma escolha, que é continuar repetindo este padrão ou mudar uma consciência feminina. Hoje aqui no Instituto Voo das Borboletas a gente tem tanto as borboletas que vêm em trabalhos em grupos quanto trabalhos individuais, e a gente também tem um co-work feminino, que é o Jardim das Borboletas. E este trabalho é justamente para gerar nas mulheres uma consciência de irmandade, uma consciência de força, de empoderamento, de partilha, de sororidade. Este é o caminho que eu escolhi para fazer a mudança e honrar esse sistema de mulheres que vieram antes. É uma forma que eu encontro de trazer um equilíbrio dentro do meu sistema. É a forma que eu encontrei de trazer paz para o meu coração também. Então, eu deixo para vocês uma reflexão, que é: encontre
a forma e o caminho que vocês têm e que está aberto para vocês trilhar e que vai trazer paz, equilíbrio, amor e respeito e honra para as mulheres que vieram antes, né? Então eu encerro aqui esse vídeo deixando essa ferramenta, né, para vocês como uma possibilidade de vocês reconhecerem os seus padrões, essa reflexão de vocês olharem para a identidade feminina de vocês e também olharem com verdade, pararem de contar as mentirinhas que a gente conta às vezes para nós, as distrações que fazem com que a gente não queira olhar porque é verdade nós também, porque temos muita luz, mas também temos muita sombra. E aprender a dar luz para a nossa sombra é muito importante. E as pessoas que estão na nossa vida, elas estão para nos mostrar algo sobre nós. E nem sempre existe uma ilusão de achar que, é porque se existe um agressivo é porque eu sou agressiva, se existe isso é porque eu sou aquilo igual. Às vezes existe alguém que vem na nossa vida para fazer com que a gente sinta algo que é aquilo que eu preciso dar luz. E às vezes eu preciso trazer uma força também de me posicionar. Eu preciso trazer uma força de despertar a minha guerreira também no amor, que é aquela que vem para se posicionar e dar limites, dar basta, ou às vezes a sair da posição da guerra e aprender a acolher com amor certas informações, acolher com amor as pessoas, aprender a despertar esse potencial. Então, eu quero deixar um beijo para todas vocês, que este vídeo tenha contribuído com o caminho evolutivo, com esse projeto lindo que é o Recomeçar, que a Cris está impulsionando aí no mundo. Cris, um beijo grande para ti, um abraço e até mais, meninas. E deixe o convite, né, para quem quiser conhecer o Instituto Voo das Borboletas, é só procurar nas redes sociais.